Lendas e mitos desempenham um papel fundamental na forma como vemos e interpretamos o passado. Eles funcionam como uma ponte entre fatos históricos e o imaginário coletivo, ajudando a transmitir conhecimentos, valores e eventos importantes para as sociedades que muitas vezes não tinham registros escritos formais. Durante séculos, esses contos foram tratados como narrativas explicativas, histórias que abordavam a origem do mundo, justificavam fenômenos naturais e explicavam eventos históricos. Mas será que são apenas isso? Será que esses mitos são pura ficção? Ou estamos desconsiderando pistas valiosas sobre a verdadeira história humana? O que você acha? Acredita que os mitos podem ter um fundo de verdade? Para além do aspecto simbólico, muitos mitos têm raízes em acontecimentos reais, e alguns podem ter preservado memórias de eventos que de outra forma seriam esquecidos. Mitos e lendas são essencialmente narrativas coletivas que sociedades antigas usavam para explicar o mundo ao seu redor. Elas combinavam uma mistura de história, crenças e moralidades para transmitir conhecimentos sobre deuses, heróis e eventos passados. Então, por que não olhar para esses mitos com um olhar mais crítico? Por que não usar a ciência para verificar até onde essas narrativas podem nos levar? Na Grécia Antiga, Homero usou a Ilíada e a Odisseia para preservar a história dos gregos micênicos, incluindo a narrativa da Guerra de Troia. Essa história, que por muito tempo foi desacreditada como lenda, se provou real quando Heinrich Schliemann encontrou os restos da antiga cidade em 1871. Ele escavou a colina de Hisarlik, no atual território da Turquia, e revelou várias camadas de civilizações que correspondiam à descrição da Troia homérica. Portanto, quantos outros mitos tidos como fantasia poderiam ter um fundo de verdade? A lenda da cidade perdida de Ubar, conhecida como a Atlântida das Areias no Oriente Médio, também foi considerada uma ficção por muitos anos, até que arqueólogos a identificaram com base em relatos e textos medievais e imagens de satélites em 1992, em um entreposto comercial enterrado sobre as areias do deserto de Omã. Além disso, muitas lendas nascem para explicar catástrofes naturais ou mudanças geográficas. A lenda do dilúvio global, que aparece em várias culturas ao redor do mundo, como na Bíblia e nos textos mesopotâmicos, e até em lendas indígenas americanas, pode ter sido inspirada por eventos reais, como a inundação de vastas áreas durante a última Idade do Gelo. Isso é coincidência? Ou será que essas antigas civilizações tinham conhecimentos que não conseguimos explicar? Essas funções sociais são uma maneira de manter conhecimentos importantes para a sobrevivência de gerações futuras, enquanto também fortalecem a identidade de um povo. Esses exemplos demonstram que, mesmo que as lendas às vezes sejam coloridas, com elementos fantásticos, é possível que preservem informações importantes sobre civilizações passadas e eventos que não foram registrados formalmente. Além disso, os mitos podem muitas vezes desempenhar um papel importante e motivar novas descobertas arqueológicas. A própria busca de Schliemann por Troia foi inspirada por sua crença de que Ilíada era um registro histórico confiável. Da mesma forma, muitos exploradores tentaram encontrar Eldorado e outras cidades perdidas, inspirados por textos antigos e lendas orais. Então, por que tratamos outras lendas como as de Atlântida e Lemúria apenas como ficção? Será que estamos ignorando evidências apenas porque não se encaixam na visão tradicional da história?
No Camboja, o uso de LiDAR revelou um complexo urbano oculto nas selvas de Angkor, que se pensava ser uma lenda. E esse método está sendo usado também para verificar algumas lendas maias de cidades escondidas e até de templos submersos. Portanto, essas novas ferramentas estão trazendo de volta à tona a questão: quantos outros mitos estão apenas esperando para serem desenterrados? Mas será que existe mesmo interesse em desenterrar a história? Hoje, sabemos que Göbekli Tepe, localizado na Turquia, é um dos exemplos mais notáveis de uma civilização perdida que pegou a comunidade arqueológica de surpresa. Esse sítio mudou completamente nosso entendimento de sociedades antigas. Descoberto em 1994 pelo arqueólogo alemão Klaus Schmidt, esse sítio data de 12 mil anos atrás, muito antes do surgimento das civilizações que acreditávamos ser as mais antigas, como as cidades sumérias ou os templos egípcios. Com suas colunas megalíticas organizadas em anéis concêntricos, Göbekli Tepe revelou uma complexidade arquitetônica que contraria a ideia de que sociedades antigas eram compostas apenas por caçadores-coletores. Mas o que isso significa? Será que existem outras estruturas tão antigas quanto Göbekli Tepe que ainda não encontramos? Estruturas que desafiam a narrativa tradicional da história humana? A própria existência desse sítio reacendeu o debate sobre a possibilidade de outras estruturas antigas, atualmente soterradas ou mal identificadas, terem desempenhado papéis semelhantes na história humana. Por isso, as escavações em Göbekli Tepe, um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, são tão essenciais para compreender as origens das primeiras sociedades humanas organizadas. Mas, apesar de sua importância, apenas 5% de Göbekli Tepe foi escavado até hoje. Apenas uma fração minúscula desse sítio monumental foi revelada ao público e à comunidade científica. O local possui pelo menos 20 circos megalíticos identificados, mas apenas 4 foram completamente expostos. Estima-se que a área total do sítio arqueológico abrange cerca de 300 metros quadrados, e os especialistas acreditam que ainda há muito a ser descoberto sob a superfície. Então, por que não avançamos? A justificativa apresentada por autoridades e grupos envolvidos é que essa abordagem cautelosa é necessária para garantir a preservação de estruturas extremamente antigas e frágeis. Contudo, essa explicação gera frustração entre os pesquisadores que acreditam que mais áreas poderiam ser escavadas. As escavações em Göbekli Tepe têm enfrentado atrasos recorrentes e controvérsias que envolvem desde decisões de preservação até a gestão do local como atração turística. Em 2018, a construção de passarelas, estradas e um centro de visitantes no local causou um grande debate. Críticos apontam que máquinas pesadas foram usadas para remover grandes quantidades de solo, o que teria comprometido a integridade de algumas camadas superficiais, datadas de pelo menos 9 mil anos antes de Cristo, segundo Klaus Schmidt, responsável pela descoberta original do sítio. Para ele, essas camadas poderiam ajudar a entender melhor as fases de construção do local e fornecer informações valiosas sobre a organização social dos seus construtores. Essas ações foram justificadas como uma forma de facilitar o turismo e proteger o sítio de condições climáticas adversas. Mas, para alguns especialistas, elas parecem indicar uma mudança de prioridade.
de preservar o sítio para o uso científico para transformá-lo em um atrativo turístico. A controvérsia continua quando foi observado que árvores de oliveira foram plantadas sobre e ao redor do sítio, o que dificultaria o avanço de novas escavações. Segundo os responsáveis, essas oliveiras já estavam presentes antes da compra das terras e ajudam a estabilizar o solo para prevenir a erosão. No entanto, as raízes estão crescendo sobre estruturas ainda não reveladas. E isso levanta a questão: como podemos conciliar essa necessidade de preservar com a proteção de sítios arqueológicos que ainda guardam tantos segredos? O problema é que na Turquia existe uma legislação rigorosa, conhecida como a Lei de Melhoria das Oliveiras, promulgada em 1939 e reforçada em 1995, que protege essas árvores de forma quase inviolável. Essa lei torna a remoção ou a destruição de oliveiras praticamente impossível e pode criar uma barreira para novas escavações. Embora a proteção das oliveiras seja uma parte importante do patrimônio agrícola e cultural turco, no contexto de Göbekli Tepe, isso se tornou um fator que pode vir a impedir investigações mais profundas. Mas e quanto ao verdadeiro patrimônio que está sob o solo? Não deveria ser esse o foco? Essa situação reflete mais um conflito entre diferentes prioridades. A construção de uma cobertura protetora de 4.000 metros quadrados também gerou inúmeras críticas. Essa cobertura foi instalada para proteger o sítio dos elementos naturais, mas o processo de instalação envolveu a remoção das estruturas temporárias de madeira, que foram substituídas por um calçamento de concreto. Especialistas apontam que essa situação foi feita sem o devido cuidado e comprometeu a autenticidade do sítio principal. Além disso, algumas dessas passarelas de concreto foram construídas sobre áreas ainda não escavadas, o que poderia inviabilizar futuras investigações arqueológicas nessas regiões. É preciso pontuar que Göbekli Tepe ganhou popularidade como um destino turístico de destaque, desde que foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. E parece que essa nova visibilidade trouxe também uma mudança nas prioridades de preservação. A construção de facilidades turísticas tem sido vista como uma tentativa de maximizar o potencial econômico do sítio, muitas vezes em detrimento de um plano de escavação e preservação de longo prazo. Críticos alegam que o foco em transformar Göbekli Tepe em uma atração de grande escala está comprometendo o principal objetivo de investigação científica. Em vez de seguir com um plano rigoroso de pesquisa, a abordagem atual parece estar mais preocupada em acomodar o crescente número de turistas, potencialmente acelerando a degradação do local e dificultando estudos detalhados no futuro. Com o aumento das críticas e das tensões entre diferentes grupos envolvidos, as autoridades decidiram desacelerar algumas escavações em áreas adjacentes a Göbekli Tepe, alegando a necessidade de preservar o local e permitir que tecnologias mais avançadas sejam usadas no futuro. Muitos arqueólogos e pesquisadores envolvidos em Göbekli Tepe sugerem que deixar partes significativas do sítio para serem exploradas pelas gerações futuras pode ser uma abordagem mais segura para proteger a integridade do local. O atual responsável pelas escavações, que assumiu o projeto após a morte de Klaus Schmidt, argumenta que, devido à complexidade e à fragilidade das camadas mais profundas, tecnologias mais avançadas no futuro permitirão explorar essas áreas sem causar danos irreversíveis.
Para ele, escavar agora com técnicas convencionais poderia comprometer informações valiosas, que poderiam ser reveladas de forma mais precisa e detalhada à medida que a arqueologia se desenvolve. Essa abordagem é justificada por preocupações de preservação, considerando que tecnologias não invasivas ainda estão em desenvolvimento e podem oferecer um método mais seguro de exploração. Enquanto alguns especialistas apoiam essa ideia, acreditando que novas ferramentas no futuro podem minimizar os danos, outros veem isso como mais um pretexto para limitar as investigações. Afinal, já se passaram quase 30 anos e apenas 5% do sítio foi revelado. A previsão mais recente desse responsável atual sugere que a escavação completa poderia levar até 150 anos para ser finalizada. Isso levanta uma questão importante. Devemos realmente aguardar gerações futuras para explorar o que já temos condição de investigar hoje? Se isso também te deixou intrigado, compartilhe esse vídeo com alguém que também se interessa por esses assuntos. Vamos espalhar essa discussão e trazer mais gente para esse debate. Isso porque a história se repete em Gunung Padang, na Indonésia. Esse é um sítio que pode ter mais de 20 mil anos. E se essa datação for confirmada, reescreveria completamente a história da humanidade. O geólogo que liderou as investigações iniciais em 2012 sugeriu que o local é uma pirâmide escalonada enterrada, construída em várias fases, com a camada mais profunda datando de aproximadamente 25 mil anos antes de Cristo. Segundo análises de carbono 14. As amostras de solo retiradas das camadas mais profundas foram publicadas em uma revista científica, causando um grande alvoroço. Porém, esse estudo foi retratado em 2023 após intensas críticas metodológicas, e as escavações no local foram interrompidas sob o argumento de proteger o sítio. Essa situação gerou inúmeras especulações sobre se o objetivo é proteger Gunung Padang ou proteger alguma narrativa pré-estabelecida. Denny Hilmanatawijaya, o geólogo que liderou as investigações, foi praticamente excluído da comunidade acadêmica da Indonésia, após sugerir que a datação do local poderia ultrapassar 20 mil anos. Suas descobertas foram desacreditadas e as escavações paralisadas. Esse cenário levanta uma dúvida legítima. Será que estamos preparados para aceitar um sítio com datações tão antigas? E se essas análises estiverem corretas, o que isso significaria para o nosso entendimento das primeiras civilizações? Esse tipo de controvérsia reflete um problema maior dentro do campo da arqueologia. Novas descobertas que desafiam teorias estabelecidas tendem a enfrentar resistência, e muitas vezes os pesquisadores que as defendem acabam isolados. No caso de Gunung Padang, a polêmica não é apenas sobre a datação, ou se o que existe lá é realmente uma pirâmide, mas sobre o que ela representa para a história da humanidade. Caso seja aprovado que esse sítio é realmente tão antigo, toda a cronologia atual das civilizações precisaria ser revista. Mas por que não investigar mais a fundo para tirar essas dúvidas de uma vez? Hoje, as escavações estão sob forte regulamentação e supervisão, com grande parte do sítio intocada. Essa decisão é vista por alguns como uma medida necessária para evitar danos e preservar a autenticidade do local. Mas outros acreditam que essa abordagem excessivamente protetora está impedindo que se chegue a uma conclusão definitiva.
A história não é diferente em outros locais icônicos, como a Grande Pirâmide de Gizé, onde, em 2017, o Scan Pyramid Project revelou a presença de 2 vazios misteriosos usando uma técnica inovadora chamada muongrafia, que utiliza partículas subatômicas chamadas muons para criar imagens tridimensionais sem danificar a estrutura. As anomalias indicam um grande vazio com cerca de 40 metros de comprimento, posicionado logo acima da grande galeria, e um segundo menor na face norte da pirâmide. Essa descoberta foi descrita como uma das maiores surpresas na arqueologia egípcia em décadas. Mas ao invés de investigar com mais profundidade, o que aconteceu? O projeto foi adiado e até hoje não sabemos exatamente o que há dentro dessas cavidades. Isso levanta a questão: se já sabemos que há algo lá dentro, por que não explorar? Os arqueólogos que defendem a preservação argumentam que esses vazios não devem ser investigados sem um estudo mais aprofundado, pois qualquer perfuração poderia causar danos irreversíveis à estrutura da pirâmide. Além disso, a Grande Pirâmide é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé, o que torna a preservação de sua integridade estrutural uma prioridade. Se um pequeno furo fosse feito em um ponto estratégico, uma câmera minúscula poderia ser usada para investigar o vazio de maneira não invasiva, sem causar danos permanentes. Então, por que essa técnica não é aplicada? Essas questões não se limitam aos pesquisadores, mas também afetam a nossa compreensão do passado humano. Alguns arqueólogos defendem que esses vazios devem ser investigados com mais profundidade, pois podem conter informações inéditas sobre a construção da pirâmide, ou até mesmo tesouros e objetos que nos ajudem a compreendê-la melhor. Teorias sugerem que o local poderia ser uma câmara funerária oculta do próprio faraó que supostamente a construiu e que até hoje nunca esteve lá dentro. Portanto, a hesitação em explorar novos vazios na Grande Pirâmide, por exemplo, poderia estar mais ligada ao receio de como isso impactaria nossa narrativa histórica consolidada, do que a preocupações puramente técnicas. Será que estamos realmente preservando ou apenas controlando quais informações serão reveladas ao mundo? Essas perguntas ressoam também em sítios menores e menos conhecidos, como as cavernas de Sheher e Surkhter, no Irã, onde complexas redes subterrâneas foram detectadas, mas nunca investigadas profundamente, sob a justificativa de que o local é muito frágil para intervenções. No entanto, o uso de tecnologias como a varredura por GPR e o mapeamento tridimensional já possibilitou avanços em sítios igualmente frágeis, como em Teotihuacan, no México, onde um complexo sistema de túneis foi identificado sem a necessidade de escavação direta. Então, por que não usar essas tecnologias de forma mais ampla? O futuro da arqueologia depende da nossa capacidade de equilibrar a preservação com a exploração científica. Essas atitudes de adiar e limitar descobertas podem parecer suspeitas e refletem o medo de encontrar algo que possa desafiar nossa compreensão atual da história. Porque somente as futuras gerações deveriam ter o privilégio de desenterrar essas verdades e não nós. Certamente, já temos tecnologias que permitem explorar de maneira não invasiva. Temos métodos que minimizam os danos. Então, por que não avançar? Cada nova descoberta nos mostra que a história humana é muito mais complexa do que pensávamos. O que mais existe enterrado sob nossas suposições? Não podemos permitir que o conceito de preservação se torne um pretexto para manter certas verdades
literalmente enterradas. Temos a responsabilidade de desenterrar o passado com respeito, mas sem medo. A ausência de investigações mais diretas pode ser uma maneira de manter o status quo e garantir que o público continue a especular, gerando mais interesse e, eventualmente, mais turismo e controle sobre quando essas descobertas serão reveladas. Portanto, estamos nos aproximando de um ponto em que a arqueologia precisa decidir: vamos continuar protegendo os mistérios ou vamos revelá-los? Até que o interesse pelo conhecimento supere as preocupações com a narrativa, muitos desses mistérios continuarão a ser guardados a 7 chaves, porque a cada nova descoberta, somos confrontados com a necessidade de revisar as teorias e aceitar que o passado é dinâmico e cheio de nuances. Muitos mitos já se mostraram reflexos de eventos históricos, como no caso de Troia. E é essencial usar a ciência para verificar essas histórias, sem preconceitos. A fusão de dados científicos com a interpretação de histórias antigas oferece um caminho seguro para desvendar o que antes era considerado impossível. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu sou a Di e esse é o canal Turismo Sem Fronteiras. Se gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder, com bem menos de R$ 8 por mês, você se torna um membro do nosso clube de canais e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem e até o próximo vídeo.